Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, estou na área de novo para a gente trazer o que de mais importante aconteceu com o Vasco nesse dia de hoje. O time encerrou a sua preparação para o esperado duelo contra o Botafogo amanhã, como era de se esperar, sem muitas novidades. O martelo do Diniz já estava batido. Eu vou atualizar aqui para vocês tudo sobre esse cenário e o que aconteceu, nesse último treino pronto para o clássico do Engenhão. E no meio disso, tá lembrado que eu falei que essa semana o Vasco buscaria definições importantes sobre os jogadores sem espaço no elenco, E entre eles, Maurício Lemos, Jean Davi, Alex Teixeira e Lloyd Augusto. E hoje tivemos a confirmação da saída do angolano e outra coisa, da saída de Alex Teixeira. Meus amigos. E agora fica a pergunta, será que o Vasco vai conseguir negociar os outros dois que sobraram? Então, olha, isso muito mais eu vou contar para vocês já. Mas antes, aquele pedido especial de sempre, deixa o like aí embaixo, compartilhe o conteúdo, mostre que você gosta do meu trabalho, fortaleça esse projeto na plataforma. Bom, meus amigos, vamos começar nosso encontro diário de todas as noites falando de Vasco. Hoje rolou o último treino pronto para a partida contra o Botafogo, que acontece amanhã às 21h30 no Engenhão, válido pela Copa do Brasil. Ao Vasco ou ao Botafogo, uma vitória simples já é suficiente para o objetivo de ambos na competição. Em caso de empate, no tempo normal, pênaltis para decidir quem avança para as semifinais. Fernando Diniz acredita que fez um bom proveito desse período da data FIFA, que conseguiu reorganizar bem seus jogadores para essa partida. Aliás, fica sempre aquela expectativa, aquele medo do torcedor vascaíno, que tem calafrios com a última pausa que a equipe se submeteu. Vinha de uma bela vitória fora contra o São Paulo, por 3-1 pelo Brasileirão. Parou e quando voltou se esperava uma coisa diferente, se esperava uma coisa melhor ainda, mas amargou uma sequência negativa pela frente e demorou a voltar a vencer. E o Vasco sequer pode pensar nisso, porque além da Copa do Brasil, que é uma situação eliminatória, o time está precisando de pontos para subir nas colocações do Brasileirão, para se afastar ainda mais do Z4. O Vasco venceu o Sport fora antes da pausa e agora retornou precisando melhorar o nível das atuações. E a esperança do Diniz está justamente nesse aspecto. Ele considera que alguns jogadores importantes conseguiram se recuperar a tempo. Os novos reforços aprimoraram também a parte física e de adaptação, e o time teve tempo para correção de erros e melhorar o nível técnico e tático em campo. O duelo está em aberto, é um clássico. O Vasco ainda conta com um retrospecto favorável contra o Botafogo. Inclusive já conseguiu ganhar e ganhar bem na casa deles no ano passado. O Botafogo, por sua vez, tem um time bem organizado, tem um time técnico, um time veloz e obviamente vai partir para cima do Vasco aproveitando o fator casa. Mas o Fernando Diniz está confiante de que o time pode render bem e bater de frente contra o Botafogo. Competir, é isso que o técnico aguarda para amanhã, um Vasco competitivo para buscar a classificação. Em relação ao time que inicia a partida, nenhum mistério, como já falávamos há bastante tempo aqui. A equipe será a base que pegou o Botafogo no primeiro jogo, com as presenças do PH e do Tietê, que se recuperaram das suas devidas contusões. A única ausência já certa na lista dos relacionados é o Thiago Mendes, que não treinou novamente com o grupo e segue no departamento médico tratando de um problema em seu tornozelo. Mas mesmo que estivesse apto, ele não iria ser o titular. O Barros abraçou de vez a posição de primeiro homem do meio-campo, ainda mais sem a presença do Jair, que se lesionou gravemente. Portanto, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Hugo Moura. Deve fazer aí o seu último jogo como improvisado na zaga para dar lugar ao Cuesta já no próximo domingo. O Lucas Freitas, titular aí, e o Lucas Piton. Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira pela meiuca ali, o Ryan e o Verratti lá na frente. Toda sorte ao Vasco, que se competir à altura tem sim condições plenas de sair com a classificação. Meu receio ainda é o sistema defensivo, galera, que não me passa confiança, principalmente nas bolas aéreas, onde o Botafogo tem jogadores com potencial aí de explorar esse tipo de jogada. Bom, sobre o Botafogo, o time também aproveitou bem o período de treinamentos, mas ainda precisa lidar com algumas dúvidas importantes sobre a produtividade de alguns jogadores que estavam disputando jogos
com as suas respectivas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Casos do lateral Vitinho, que atuou ontem pelo Brasil, o meia Savarino, que atuou pela Venezuela, e o volante Montoro, que estava com a Argentina. O Vitinho, por ter atuado numa altitude na Bolívia e ter chegado no Rio de Janeiro hoje pela manhã, talvez seja aí a maior dúvida, mas o técnico do Botafogo segue na esperança de contar com o jogador, apesar do desgaste. Os outros dois não devem ser assim problemas e devem com isso ser relacionados normalmente para disputar o jogo. Da última partida, o Botafogo tem uma novidade, né? O goleiro John, que inclusive pegou muita bola do Vasco, foi vendido recentemente e não atua mais pelo clube. Em seu lugar, entra o veterano Neto. Mas o time também terá a presença de jogadores importantes, como o Alex Telles, pelo lado esquerdo, o Marlon Freitas, o Arthur Cabral, perigoso lá na frente, e provavelmente alguma surpresa de última hora que o seu treinador está preparando. Veremos. Bom, galera, vamos mudar a página e falar de saídas. Quem me acompanha por aqui está ciente de que eu tinha dito que essa semana a gente iria sim ter novidades em relação à saída de alguns nomes aí que estão fora dos planos do Vasco há bastante tempo. Os atacantes Jean Davi e Lloyd Augusto, o meia Alex Teixeira e o zagueiro Maurício Lemos. Olha, o quarteto treina normalmente com o grupo principal, participa das atividades, mas não são ou não vêm sendo mais relacionados aí com muita constância. Ainda mais após as chegadas dos outros reforços para esses setores. E o Vasco vinha tentando ajustar essas saídas. Já tinha liberado o staff dos atletas para negociarem com os clubes, onde ainda podem contratar, né, e tem janelas abertas. E hoje tivemos novidades sobre dois desses jogadores. Um finalmente foi negociado, Lloyd Augusto. Notícia dada pelo companheiro Vene Casagrande. O Lloyd foi emprestado para um time da Turquia por um ano e com opção de compra. Indo tudo direitinho por lá, o clube em questão, que é o Rizespor, poderá adquirir o jogador em definitivo. Olha, com todo respeito ao Lloyd Augusto, mas não vai fazer nenhuma falta por aqui. Eu fico assim perplexo quando eu vi pessoas do meio do futebol, aí nas redes sociais, elogiando essa contratação, sem ao menos conhecer o jogador. Duvido que conhecessem o Lloyd Augusto. Duvido muito, meus amigos. O Vasco fez um investimento, olha, desnecessário, num atleta totalmente desconhecido e que forçou a barra através de uma live para vir jogar aqui. Bateu de frente. Galera, acabou indo muito nessas emoções e a gente viu o final dessa história. O tal gangster não disse a que vem e saiu, ó, pela porta dos fundos. Uma contratação bem errada da diretoria, que viu uma oportunidade de mercado agora e não pensou duas vezes em aceitar esse empréstimo. Muita correria e pouco futebol, não concordam? E outro que também está de saída, e que inclusive já foi oficializado pelo Vasco agora há pouco, é o meia Alex Teixeira. Meus amigos, o Vasco e os representantes do jogador acertaram hoje uma rescisão contratual, já que ele ainda tinha contrato em vigor. Ele que também é um atleta que não vingou aqui, não vinha tendo espaço, entrando pouco, quando entrava não correspondia. E ele acabou retornando também após a chegada do Coutinho. O Vasco, inclusive, já agradeceu pelos serviços prestados do jogador e com isso o Alex Teixeira não atua mais pelo clube. Mais uma contratação descabida, já que o Alex Teixeira tinha acabado de sair do Vasco e acabou voltando nessa onda do retorno do Coutinho. Ele e o Souza, né? Então, e ele também, meus amigos, viu que a situação ficou difícil após a chegada dos homens de frente, deve ter batido aquele papo com a família, com o Fernando Diniz e acabou com isso aceitando a sua dispensa. E agora fica a expectativa sobre o futuro de Jean Davi e Maurício Lemos, né? Os empresários dos dois atletas estavam tentando buscar um novo clube já semanas atrás, porém com o mercado mais limitado em termos de opções, a situação acabou não andando. Lembrando que o chileno tem contrato até junho de 2026 e o de Maurício Lemos até o final desse ano, mas com uma possibilidade de renovação, né, de ser estendido aí até o final de 2027, caso ele batesse metas. Mas dificilmente vai bater metas porque está fora dos planos. Então vai encerrar por aí. O que se comenta é que o Vasco também está tentando, de uma forma amigável, né, encerrar o vínculo antes da hora com esses jogadores, fazer a tal rescisão
como fez com Alex Teixeira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, galera, tô indo, agradecendo a vocês pela audiência. Amanhã ou em breve a gente tenta voltar aí para comentar esse jogo decisivo pela Copa do Brasil. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.